Olá, alunos! Sou o professor João Paulo da disciplina de Matemática. Então estamos aqui para mais uma aula hoje, né? Mas antes de iniciar nossa aula, aqueles lembretes que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Então, nossos lembretes, eu peço que primeiro resolvam, sempre respondam as atividades do Classroom. Ficou alguma dúvida na hora de responder a atividade ou durante a nossa aula? Você pode entrar em contato com o seu professor da sua escola. Posta uma mensagem no mural lá da turma, com certeza ele vai estar te respondendo e te auxiliando aí para entender o conteúdo que ficou a dúvida. Mas professor, eu não tenho internet, como que eu faço? Então entre em contato com sua escola. Provavelmente ela vai ver aí a melhor maneira possível, né, de tirar suas dúvidas aí e te direcionar algumas atividades impressas. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vimos na aula anterior, o que vimos na aula anterior? Sistema de equações lineares. Então esse é o tema aí da última aula. Na aula de hoje, classificação de um sistema linear. Então aqui a gente vai estar classificando os sistemas lineares perante algumas características que cada um deles tem. A gente já vai estar comentando sobre isso daí. Mas antes de classificar os sistemas, eu quero relembrar com vocês, aqui ó, relembrando, ó, sistema linear com duas incógnitas. Isso aqui é um sistema de uma maneira diferente, eu estou relembrando. No lugar de x e y, eu acrescentei figuras. Então eu tenho aqui ó, um círculo azul, mais um círculo azul, mais um quadrado verde é igual a 28. Um círculo azul menos um quadrado verde é igual a 2. Eu quero que vocês descubram, né, nessa questão, qual que é o valor do círculo azul e do quadrado verde. Então note que esse tipo de questão aparece muito na internet, né? Aqueles desafios com imagens, e às vezes você acaba resolvendo aquele desafio, e quando chega na aula de matemática, você não consegue resolver o sistema. A gente tem que aprender que é a mesma coisa, essas imagens e o nosso sistema de equações, que a gente utiliza x e y. A única coisa, o que muda aqui, são as incógnitas, que aqui a gente está utilizando o círculo, e no nosso sistema, a gente utiliza o x e o y. Então acompanhe comigo aqui, ó. Representação agora na forma do nosso sistema com x e y. Olha. Dois círculos azul, eu tenho 2x. Vou chamar o círculo azul de x e o quadrado de y. Mais y igual a 28. Eu tenho aqui ó, x menos y igual a 2. Né? Então eu reescrevi agora, no lugar de utilizar as figuras, o x e y. Então, resolvendo esse sistema agora, resolvendo o sistema, vou estar anulando ali a incógnita y, né? Porque ela é igual a zero, porque eu tenho um y positivo e um y negativo. Vou somar aqui 2x mais x igual a 3x, né? Note que eu estou utilizando aquele método da soma aqui para resolver esse sistema. Está multiplicando, passa dividindo 30. 30 dividido por 3 igual a 10. Então, temos que o x vale 10. E como que eu encontro o y mesmo, professor? Então basta substituir agora, no lugar de x, o número 10. Então eu tenho 10 menos y igual a 2. Vou ficar com y igual a 8. Né? Agora, voltando ao nosso sistema aqui com as figuras geométricas. Né? Então temos aqui ó, o círculo azul vale 10 e o quadrado verde vale 8. Ó, 10 mais 10, 20, mais 8, 28. 10 menos 8 igual a 2. Então, note que satisfaz, né, o nosso sistema de equações montado. Tudo bem? Então, agora aqui eu tenho o primeiro exercício da aula de hoje, ele é bem semelhante ao nosso exemplo. Olha. Então, determine qual é o valor do círculo azul e do quadrado verde no sistema abaixo. Então, eu sei que a soma desse círculo azul mais o quadrado verde é igual a 32. E a subtração é igual a 12. E eu peço que vocês descubram aí quanto que vale o círculo azul e o quadrado verde. Conto com vocês aí para resolver esse sistema. Tudo bem?
Então, turma, voltando aqui para o nosso exercício, espero que todos tenham respondido ele já. E vamos lá para a solução desse sistema de equações, né, onde eu preciso encontrar o valor do círculo azul e do quadrado verde. Então aqui eu transformei as nossas imagens, né, as nossas figuras, na forma de um sistema de equação com x e y, onde o círculo azul ele é x e o quadrado verde é y. E agora eu resolvo esse sistema de equação, né, igual a gente já havia resolvido anteriormente, utilizando o método da soma. Aqui está bem simples de resolver, porque eu já tenho uma incógnita positiva e a outra negativa, né? Um y positivo e um negativo. Então basta eu eliminar, cortei y com y, né? Vai ficar x mais x, 2x, 32 mais 12, 44, o 2 passou dividindo e vai ficar x igual a 22. Então descobri o valor de x, que é igual a 22. Agora ficou fácil, né? Basta descobrir o valor de y. Substituindo o valor encontrado na primeira equação, você também pode substituir na segunda, não tem importância, né? O valor que você vai encontrar é o mesmo. Vai ficar 22 mais y igual a 32. 22 está mais, passou menos, né? Para o outro lado igual. 32 menos 22 igual a 10. Então tenho que o y vale 10. Voltando agora para as nossas figuras, né, na forma de sistema, tenho que o círculo vale 22 e o quadrado vale 10. Conferindo aqui, olha, 22 mais 10 igual a 32 e 22 menos 10 igual a 12. Perfeito? Acertar essa questão, hein? Que bom. Então vamos lá agora conversar sobre classificação, que é o conteúdo que eu falei lá no início da aula, que a gente ia estar conversando aqui na aula de hoje, sobre classificação de um sistema, né? Os sistemas lineares são classificados quanto ao número de soluções da seguinte forma. Então a gente tem o nosso sistema linear, e esse sistema linear, ele pode ser possível ou impossível de resolver ele. Se ele for possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Então nós temos essas opções para um sistema linear. Na aula de hoje a gente vai estar conversando um pouco mais sobre o sistema possível determinado e possível indeterminado. O sistema impossível a gente vai comentar um pouco menos dele, vai deixar para comentar ele melhor na próxima aula, tudo bem? Então temos aqui, ó, o nosso sistema possível. O que é um sistema possível, né? Ele pode ser expresso por essas letras aqui, ó, S, P e D, né, que significa sistema possível e determinado, né? Então é todo sistema linear que admite uma única solução. Então aquele sistema linear que a gente resolveu agora há pouco ali com as figuras, aquele é um sistema possível e determinado. Ele admite apenas uma solução. Como esse daqui, ó. Esse sistema aqui ele admite apenas um conjunto de solução, que é o 4 e o 2. Notem, ó, 4 mais 2, 6, e 4 menos 2 igual a 2. Não tem outro conjunto de solução para esse sistema de equações aqui. Então, por isso que ele é um sistema possível e determinado. Tudo bem? Agora, a interpretação gráfica dele. O que seria essa interpretação gráfica de sistema? Tem como montar uma interpretação gráfica dele? Tem. Então, a gente vai entender melhor por que ele é possível e determinado, que ele tem apenas uma única solução através da nossa interpretação gráfica. Notem, ó, que eu estou aqui com a primeira equação do sistema. Vou voltar na tela anterior. Olha. Nossa primeira equação aqui, ó. X mais y igual a 6. Então aqui eu só estou com a primeira equação. Transformei ela em uma função, né? O x estava mais, passou menos, isolei o y, então transformei em uma função e chamei essa função de função A. Feito isso, representei ela em um plano cartesiano. Lembra que função no primeiro grau ela é uma reta? Então representei essa reta, ó, reta A, referente à função A no plano cartesiano, uma reta vermelha. Fiz a mesma coisa com a segunda equação do meu sistema. Transformei em uma função, chamei de função B e representei ela também no plano cartesiano. Mas professor, essa função aí, por que ela está num outro sentido, a reta? Tem que lembrar daí que essa função aqui, né, ela é positiva. E a função anterior,
a função A é negativa. Aí tem os sentidos aqui da sua reta, né? E chamei de função B e representei. Agora, notem aqui que eu vou estar juntando, olha, no mesmo plano cartesiano, tanto a função A quanto a função B. E olha o que vai acontecer aqui quando eu junto essas duas retas no mesmo plano cartesiano. Ela tem um ponto em comum. Então, em algum momento ali, né, essas retas, elas compartilham o mesmo ponto, né? A reta B intercepta a reta A nesse ponto aqui. Esse ponto, ele é a solução do sistema das duas equações. Lembra do sistema de equação que a gente acabou de resolver? Não lembro? Então ele está aqui, ó, nosso sistema de equação, com duas equações, equação A e equação B. E a solução dele é 4 e 2, justamente onde essas duas retas, né, elas têm o mesmo ponto em comum. As retas ali, né, no 4 para x e 2 para o eixo y. Tudo bem? Então agora aqui eu tenho uma questão, né, referente ao que a gente acabou de ver aqui, né, até o momento. A questão é a seguinte, ó, dado o sistema, então tem um sistema de equação que representa duas retas no plano cartesiano. Quais são as coordenadas do ponto P que representa a solução desse sistema? Então nós temos aqui, né, as nossas duas retas novamente, o ponto P, e esse ponto P, ele é a solução do sistema. E qual dessas opções aqui são as coordenadas desse ponto P? Então um tempinho aí para vocês responderem e a gente já volta aí com a solução dessa questão. Vamos lá.
Então vamos lá, turma, resolver aqui a nossa questão, né? Espero que todos tenham resolvido já em casa essa questão. Então, voltando à nossa pergunta, quais são as coordenadas do ponto P, que representam a solução desse sistema? Então, eu tenho aqui que a coordenada do ponto P é 5 e 2, a opção A. Mas por que é A, professor? Porque quando eu substituo a 5 no lugar de x e 2 no lugar de y, eu tenho que 5 mais 2 é igual a 7 e 5 menos 2 é igual a 3. Perfeito, né? A gente satisfaz o nosso sistema de equação. Tudo bem? Agora aqui esse exemplo. Então, novamente, eu tenho agora um exemplo onde tem um enunciado, a gente tem que ler, interpretar e daí montar o nosso sistema de equações perante as informações presentes no enunciado. Então, vamos lá. Um caminhão pode levar, no máximo, 58 caixas do tipo A e B, de mesmo tamanho. Elas têm, respectivamente, 56 e 72 quilos. A carga máxima que o caminhão suporta é 3.840 quilogramas. Quantas caixas de cada tipo são transportadas pelo caminhão, estando com capacidade máxima ocupada? Então, aqui precisa descobrir quantas caixas do tipo A e quantas caixas do tipo B, né? Resolvendo o exemplo, eu vou analisando, ó. Nota que está até destacado em vermelho. Vou analisando as informações desde o início da questão para montar as nossas equações. Então, a primeira equação eu vou montar com essa informação, ó. 58 caixas do tipo A e B. Então, posso montar as incógnitas A e B. A mais B igual a 58 caixas. Tudo bem? Agora, a segunda equação. Eu tenho, ó, 56A mais 72B igual 3.840. Por que que eu tenho 56 quilos, né, caixa do tipo A, e 72 quilos, caixa do tipo B? E o total que o caminhão suporta é 3.840. Tudo bem? Agora, eu tenho o meu sistema, né, de equações com duas incógnitas, né, duas equações. Eu vou resolver esse sistema. Nota que esse sistema aqui eu não estou resolvendo ele mais pelo método da soma. Aqui a gente vai utilizar o método da substituição. Então, nesse caso, a gente isolou a incógnita A no método da substituição. Eu tenho que A é igual a 58 menos B. E agora eu substituo o 58 menos B no lugar de A na minha segunda equação. Então, vamos lá. Fiz a substituição, onde tinha A, substituí por 58 menos B, e agora aqui eu preciso da distributiva. Então, resolver a distributiva. Olha, 56 vezes 58, que dá 3.248, menos 56B. E repito o restante da minha equação. Tudo bem? Vou somar menos 56B mais 72B, que vai ficar igual a 16B positivo, e o 3.248 ele passou negativo, para o outro lado, sinal de igual. Por fim, né, o 16 vai passar multiplicando e vou chegar ali em B igual a 37. Tudo bem? Então, achamos o valor da incógnita B, é 37. E agora a gente precisa achar o valor da incógnita A. Então, para achar o valor de A, basta eu substituir o 37 no lugar de B. Vou substituir na minha primeira equação, que está mais simples de substituir. Então, eu tenho ali, ó, que A é igual a 58 menos B. No lugar de B, acrescento 37. Então, A é igual a 21. Encontramos o valor de A e B. Por isso, eu posso dizer que esse sistema ele é possível e determinado. Então, note que eu tenho a minha solução, minha única solução aí para o sistema. Voltando para a nossa questão, né? Vamos analisar a solução, então. Eu posso, voltando à questão, né, pergunta, quantas caixas de cada tipo são transportadas pelo caminhão, estando com capacidade máxima ocupada? Então, eu tenho aqui, ó, 21 caixas do tipo A e 37 caixas do tipo B. Então, essa aí é a minha solução do exemplo 1. Agora aqui, eu tenho o exercício 2. Exercício 2 vou deixar com vocês também. Vamos estar realizando a leitura juntos dessa questão. Em uma loja, os artigos A e B juntos
custam R$ 70. 2 artigos A mais um artigo B custa R$ 120. Qual é o preço do artigo A? E tem as minhas opções A, B, C e D. Então peço que vocês montem o sistema de equações novamente, né? Pode até utilizar ali a incógnita A e B e encontrar o valor de A do preço. Tudo bem? Então aguardo a resolução de vocês.
Vamos lá, turma? Então, resolver a nossa questão. Acredito que todos já anotaram no caderno, já resolveram esse exercício. Então, vamos lá. A pergunta é, qual é o preço do artigo A? Perante as informações citadas no enunciado, que a gente já resolveu, já fez a leitura, né? Então, temos aqui resolvendo esse exercício 2. A mais B é igual a 70, né? Eu sei que o preço de A mais o preço de B, dos artigos juntos, é igual a R$70. 2A mais B é igual a 120. Então, note que a questão nos fala 2 artigos A mais 1 artigo B é igual a R$120. Então, você vai lendo a questão e vai montando seu sistema. Temos duas equações. Depois que você tem duas equações, você já tem o seu sistema. Olha o nosso sistema aqui, ó, escrito já, né? Agora, basta resolver esse sistema que a gente tem a resposta, que qual é o preço do artigo A. Então, vamos lá resolver esse sistema aí. Resolvendo o sistema, eu vou precisar multiplicar agora por menos 1 a primeira equação. Professor, você poderia multiplicar por menos 2 para eliminar a incógnita A? Eu poderia, mas eu quero encontrar a incógnita A, né? Ela é o objetivo da questão. Então, eu elimino a B, que fica mais fácil de eu resolver, né? Então, multipliquei por menos 1, vou ter que menos A menos B é igual a menos 70. Toda a equação ficou negativa. Repeti a minha segunda equação e realizo a soma, eliminando a incógnita B e tendo que A é igual a 50. Temos que o sistema possível e determinado, né? Porque ele tem uma solução, então ele é determinado, tem apenas uma solução. Voltando para a nossa questão, temos aqui a solução do exercício, ó, R$50, né? Então, qual é o preço do artigo A? O artigo A custa R$50, opção A. Agora eu vou comentar aqui com vocês esse SPI. O que é esse SPI? Ele significa, ó, Sistema Possível Indeterminado. Então, lembre que o outro é SPD, Sistema Possível, né, e Determinado, e esse é SPI, Sistema Possível Indeterminado. Ele é possível de se resolver, mas, porém, é indeterminado. É todo sistema linear que admite mais de uma solução. Então, como eu falei, ele tem como resolver esse sistema. Porém, ele é indeterminado, ele admite mais de uma solução. Eu tenho aqui o meu sistema, ó, primeira equação, A mais B igual a 5, e na segunda equação, 2A mais 2B igual a 10. Olha o que acontece quando eu tento resolver esse sistema utilizando o método da soma. Multipliquei a primeira linha por menos 2. Então, eu tenho menos 2A, menos 2B igual a menos 10. Menos 2A com mais 2A vai ficar igual a 0A. Menos 2B com mais 2B igual a 0B. Igual a 0. 10 menos 10, 0. Então, nós temos que, né, uma observação muito importante aqui, ó. Observe que qualquer número real substituído no lugar de A e B torna a sentença verdadeira. Então, quando isso acontece de zerar e qualquer número aqui, ó, que eu substituo no lugar de A e B multiplicado por 0 dá 0 e eu tenho um resultado 0, então esse sistema ele é classificado como possível e indeterminado. Algumas soluções que eu encontrei aqui para esse sistema, ele tem mais, né? Você pode estar encontrando mais algumas aí em casa. Então tem, ó, 4 e 1. Se eu substituir o 4 e o 1 tanto na primeira quanto na segunda equação, eu consigo resolver. Ó. 4 mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 8 mais 2, 10. Nota que eu tenho uma outra solução aqui, ó, 3 e 2. 3 mais 2, 5. 2 vezes 2, 4. Daí o 3 agora, 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. E 0 e 5. E tenho infinitas respostas, né, infinitas soluções. Por isso que ele é sistema possível, mas indeterminado. Então, não podemos esquecer disso daí. Então, na aula de hoje, o que vimos na aula de hoje? Classificação de um sistema linear, sistema possível e determinado, quando ele tem apenas uma solução, e sistema possível indeterminado. A gente comentou o início de sistema possível indeterminado, quando ele não tem apenas uma solução, tem infinitas soluções, né? Na próxima aula, veremos a continuação, né, de classificação do sistema linear, sistema possível indeterminado e o sistema possível indeterminado.
Então aqui finalizando já a nossa aula, eu desejo a todos bons estudos, né? Fiquem bem e não deixem de resolver as atividades no Classroom e acompanhar as nossas aulas. Tudo bem? Então até a próxima!